Se você soubesse como foi difícil para mim entender sobre prosperidade, se você soubesse o quanto eu demorei para aprender essa mentalidade que eu vou te explicar nesse vídeo, eu não perderia. Eu sei que você está cansada de pensar se terá dinheiro, se você vai conseguir pagar as contas até o final do mês, se vai sobrar alguma coisa. Quanto de fato você vai poder enriquecer e aprender sobre esse modelo de mentalidade. Mas, como eu aprendi, eu vou passar para vocês, não existe uma outra forma de falar sem ser uma forma sistêmica. E eu também vou usar muito o livro Segredos da Mente Milionária. Vou começar pelo livro, que traz questões imprescindíveis de uma mente próspera. Esse livro traz uma ideia muito forte. Antes de existir dinheiro na sua conta, existe um modelo financeiro dentro da sua mente. Ou seja, o dinheiro que você tem hoje, a forma como você compra, a forma como você gasta, a forma como você investe ou perde dinheiro, não acontece por acaso. Existe uma programação interna atuando em você 24 horas por dia. O autor do livro chama isso de modelo financeiro subconsciente. E esse modelo foi construído principalmente na nossa infância. Então pensa comigo, como era o dinheiro na sua casa? Seus pais falavam sobre o dinheiro? Falavam com leveza? Falavam com medo? Era motivo de briga? Era motivo de culpa? Era sempre escasso? Você sempre ouvia que rico era arrogante? Que ganhar dinheiro era sofrido? E que talvez você precisava se contentar com pouco? Porque tudo isso vira programação. A criança, ela absorve o ambiente. Nós absorvemos falas dos nossos pais, professores, familiares, amigos, das pessoas, da religião, da cultura. E muitas vezes a gente repete isso na vida adulta. Você acha que está fazendo escolhas conscientes, mas está apenas repetindo um modelo antigo. Por isso que existem pessoas que têm facilidade em fazer dinheiro, em crescer, em se desenvolver e receber. E existem as pessoas que vivem repetindo a escassez, dificuldade, medo, culpa, autossabotagem, procrastina. Não porque nasceram escolhidas, umas nasceram escolhidas e outras não, mas porque elas operam com modelos mentais diferentes. E é aqui que entra uma frase muito forte do livro. Se você quer mudar os frutos, primeiro precisa mudar as suas raízes. O fruto é o dinheiro, é o resultado. O faturamento é a sua realidade, mas a raiz está aí dentro. Está nos seus pensamentos, está na sua crença, nas suas emoções, nas suas ações, na sua postura diante a vida, na forma como você enxerga. Então não adianta querer mudar só o resultado, sem olhar a origem de onde veio esse resultado. Porque o mundo físico, o mundo material, é apenas uma consequência. Aqui até entra uma lei hermética, assim como está dentro, está fora. Antes da matéria, existe uma forma de pensar. Antes da ação, existe uma emoção. Antes do resultado, existe uma crença. E o livro fala muito sobre isso. Existem camadas agindo o tempo todo no nosso dia a dia. O mundo físico, que é a matéria, o mundo mental, que é a forma como a gente pensa, o mundo emocional, que são nossas crenças, medos, sentimentos. E o mundo espiritual, que é a sua conexão com algo maior, com um propósito, com sentido, com a vida, com a gratidão. Por isso, seus pensamentos alimentam as suas emoções. As suas emoções conduzem às suas ações. E as suas ações criam os resultados. Então a pergunta é: qual pensamento você está alimentando? Qual emoção você está repetindo para você sempre repetir o mesmo resultado, criando mais do mesmo? Porque a prosperidade não é só querer dinheiro. Prosperidade exige uma nova identidade. E para mudar esse modelo, o livro ele ensina um caminho muito interessante, que o primeiro passo é a conscientização. Você precisa perceber qual é o modelo atual. Eu penso como alguém que prospera ou eu penso como alguém que está sempre tentando sobreviver? Eu olho para o dinheiro com gratidão ou eu olho com medo, com raiva, com culpa, com tensão? Você olha para o seu dinheiro, você olha para a tua conta bancária? Ou você pensa, eu acredito que eu posso crescer? Sem consciência, a pessoa repete no padrão, no automático. O segundo passo é o entendimento.
Você precisa entender de onde veio esse modelo. Essa crença veio do seu pai, veio da sua mãe, veio de alguém da sua família, veio de alguma experiência, veio de frases que você ouviu uma vida inteira. Porque quando você entende que esse modelo foi aprendido, você também aprende que ele pode ser reaprendido. Você pode contar uma outra história para você. E o terceiro passo é a dissociação. Ou seja, perceber que essa crença não é você. Ela foi instalada em você. Você pode ter aprendido que dinheiro é difícil, mas isso não significa que seja verdade na sua vida. Você pode ter crescido vivendo a escassez, mas não precisa repetir a escassez. Você pode ter visto seus pais sofrerem por causa de dinheiro. Você não precisa transformar esse sofrimento no seu destino. E o quarto passo é o recondicionamento. Aqui começa a instalar novos arquivos mentais, novas verdades, novas escolhas, novas atitudes, novos hábitos, porque não basta só entender, é preciso praticar. E agora eu quero trazer para vocês alguns arquivos mentais que o livro fala, para você praticar com diferença no seu dia a dia. Ele dá vários exemplos, mas eu listei aqui alguns. O primeiro é: pessoas prósperas acreditam que criam a própria vida. Pessoas de mentalidade pobre simplesmente acham que a vida delas acontece. Essa é uma chave para a autorresponsabilidade. Quando a pessoa ela vibra na escassez, ela coloca tudo para fora. A culpa é do governo, a culpa é da família, a culpa é da crise, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, a culpa é do fulano, a culpa é do beltrano. Eu não tive sorte. A mentalidade próspera, ela se pergunta: o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? O que eu preciso aprender? Que habilidade eu preciso desenvolver? Qual decisão que eu estou adiando que eu posso já fazer agora? Que responsabilidade que eu preciso assumir? Porque a vida muda quando você para de perguntar por que isso acontece comigo e você começa a se perguntar o que eu posso fazer a partir disso. E o segundo arquivo é: pessoas prósperas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. E essa diferença é enorme. Quem entra só para não perder vive na sobrevivência, só quer pagar conta, só quer não passar aperto, só quer evitar um problema, só quer se proteger. Mas quem entra para ganhar começa a expandir, começa a pensar em crescimento, em oportunidade, em construção e visão de futuro, em liberdade, em abundância. Isso não é ganância, é direção. Quando você coloca o foco apenas no que falta, você reforça a falta. E quando você coloca o foco apenas em expansão, você começa a abrir novos caminhos. E é como eu falei em outros vídeos de manifestação, aquilo que você coloca em foco, você toma emoções que geram ações e começa a ganhar mais força na sua vida. E aqui tem outro detalhe importante. Não basta dizer, eu vou tentar. Tentar já deixa uma porta aberta para desistir. Quando você fala, eu vou tentar fazer dar certo, no fundo existe uma mensagem escondida. Se não der certo, tudo bem, eu só estava tentando. Pessoas prósperas, elas não vivem no só tentar, elas se comprometem. Elas erram sim, elas ajustam a rota, elas aprendem, elas caem, elas levantam. O fracasso é no mesmo rumo do sucesso. Ele anda na mesma direção. Desistir é o sentido oposto. Mas elas não usam o erro como desculpa para parar. Falhar é diferente de errar. Errar faz parte do caminho. Falhar é desistir de si. O terceiro arquivo é: pessoas prósperas são excelentes recebedoras. Pessoas de mentalidade pobre têm dificuldade em receber, e isso é bem profundo. Por quê? Sabe quando alguém te oferece ajuda e você rejeita? Quando alguém te elogia? Quando alguém te elogia e você se sente diminuída? Quando alguém te dá um presente e você se sente desconfortável? Quando a vida tenta te entregar algo bom e você procura um problema? E aqui existe uma crença escondida: eu não mereço receber errado. Parece que eu tô só me aproveitando. Se eu receber, eu vou ficar devendo. Se eu receber muito, alguém vai me julgar. Mas olha a incoerência. Como que você espera receber abundância e se bloqueia até pelas pequenas coisas? Como você espera receber dinheiro, amor, oportunidade, saúde, prosperidade se o seu sistema interno rejeita o receber? A pessoa pede prosperidade, mas quando a vida entrega algo, ela recusa. Por isso, receber também é uma prática. Receber é um músculo que você treina. Comece pequeno.
Por mais que seja desconfortável no início, receber um elogio? Obrigada. Recebo e agradeço. Receber um presente? Uau, universo, você é incrível. Receba uma ajuda sem culpa, receba um presente com gratidão, receba uma oportunidade com muita presença. Pessoas prósperas recebem com alegria, recebem com gratidão, recebem sem se sentir culpadas por isso. Elas entendem que receber faz parte do fluxo da abundância divina, porque a vida é dar e receber. Se você só dá e não recebe, você entra em desequilíbrio. Se você quer só receber e não entrega valor, você também entra em desequilíbrio. Prosperidade é fluxo, prosperidade é frequência. E o quarto arquivo é: as pessoas agem apesar de sentir medo. Pessoas de mentalidade pobre deixam o medo comandar. Todo mundo sente medo. Medo de errar, medo de ser julgada, medo de fracassar. Não pede permissão. As pessoas têm medo de se expor, têm medo de vender, têm medo de cobrar e medo de dar certo. Sempre. A diferença é quem está no comando dessa mentalidade. Porque na mentalidade da escassez, o medo existe. O medo decide. A pessoa trava, adia. A pessoa sempre fica esperando, um dia eu vou estar pronta. Esse dia não chega. Espera o momento perfeito, espera a coragem aparecer, mas a coragem não aparece antes da ação. Primeiro você dá o passo, depois as coisas acontecem. Você alimenta a coragem quando age, é esse músculo que você precisa forçar. E alimenta o medo quando você paralisa. Aqui existe um comando interno que precisa mudar. Em vez de dizer para você, e se não der certo? E se rirem de mim? E se eu fracassar? Começa a se perguntar, e se eu aprender? E se eu crescer? E se der certo? E se essa for a porta que eu precisava abrir? Porque a escolha é sempre sua, alimentar a coragem ou alimentar a paralisia. E agora vem a parte mais importante. Só assistir a este vídeo, ler livros, não vai mudar a sua vida. Você precisa aplicar. Conhecimento sem prática vira acúmulo de informação. Então, se você quer vencer no mundo real, são suas ações que mudam o jogo. Você precisa inserir esses novos arquivos na sua rotina. Observa teus pensamentos, reveja suas crenças, organiza a tua vida financeira, evita os gastos compulsivos, não deixa a ansiedade tomar conta de comprar aquela itemzinho na Shopee, na Temu. Desenvolva novas habilidades, esteja perto de pessoas que expandem a sua mente, aprendam valor, aprendam a vender, aprendam a servir melhor, aprendam a receber, a agir apesar do medo, porque os seus sentimentos crescem à medida que você cresce e o dinheiro acompanha o nível do seu desenvolvimento, aquilo que você entrega para o mundo. Sua vida material, ela reflete muito o que tem dentro do seu mundo interno. Então hoje, mais do que perguntar por que eu não tenho mais dinheiro, pergunte: quem eu preciso me tornar para sustentar a prosperidade que eu digo que desejo? E bancar, que esse é o mais difícil. Mas é começando que as coisas acontecem. Que novo arquivo eu preciso instalar na minha mente? Qual ação eu preciso tomar hoje? Porque a prosperidade não começa apenas na sua conta bancária. Ela começa na sua mente, ela passa pelas suas emoções, ela se fortalece nas suas ações, ela se manifesta na matéria quando você muda a raiz e os frutos começam a mudar. E dentro da visão sistêmica, o dinheiro também tem uma relação muito grande, muito forte, profunda com a gratidão. Mas não uma gratidão superficial, da boca para fora. Estou falando de uma gratidão que começa lá na nossa origem. Porque muitas pessoas pensam assim, elas falam, quando eu tiver dinheiro eu vou ficar bem, quando eu tiver dinheiro eu vou ficar feliz. Mas a prosperidade funciona no caminho contrário. Primeiro, você desperta essa energia dentro de você. Primeiro, você acessa a gratidão. Primeiro, você acessa a vida. Primeiro, você acessa a nutrição e começa a reorganizar o seu mundo interno. E aí, então, o dinheiro começa a chegar e permanecer. Porque dinheiro não vem apenas para quem trabalha muito. Ele vem para quem também tem estrutura interna para sustentar.
o dinheiro vem para os adultos. E quando eu falo adulto, não falo de idade, eu estou falando de postura interna. A postura adulta é aquela que para de se culpar, para de reclamar, para de esperar, que tem ação. Não fique esperando que alguém venha o salvar, que comece, alguém venha puxar a própria vida, coloque a vida nas mãos de outra pessoa. Essa postura começa na nossa origem, na nossa visão sistêmica, os nossos pais, que é a nossa raiz da prosperidade. Eles são a porta para onde a vida chegou através de nós, mesmo que tenha sido imperfeitos, mesmo que tenham falhado, mesmo que você carregue dores nessa relação. A sua vida veio através deles. E quando a gente briga profundamente com a nossa origem, alguma coisa dentro da gente fica sem força. É como se uma parte nossa, uma energia, continuasse presa lá atrás. Por isso, quando falamos de prosperidade, não dá para olhar apenas para o dinheiro. Precisamos olhar para a raiz e a raiz é lá, nosso pai e nossa mãe. A mãe, na lei sistêmica, ela representa a nutrição, o receber, a vida que alimenta, o merecimento. O dinheiro também tem essa energia de nutrição. O dinheiro, ele alimenta, ele sustenta, ele cuida, ele dá estrutura, ele permite o movimento. Então, quando existe muita dor, mágoa ou rejeição em relação à mãe, muitas vezes a pessoa também encontra dificuldade. A pessoa tem muita dificuldade em receber amor, receber ajuda, receber reconhecimento, dinheiro, prosperidade. Já o pai, ele representa o mundo. O pai representa o movimento, a direção, o progresso, a força de cair e levantar, a coragem de ir para a vida, a força masculina. Quando existe muita mágoa neste campo, ausência ou um conflito com a energia desse pai, a pessoa pode até conseguir, mas muitas vezes essa conquista vem com muito peso, é uma conquista muito difícil, é como se fosse tudo muito sofrido. Parece que é sempre uma peleja, existe muita força, tem que dar muita força para aquilo fazer dar certo. Porque se falta essa energia de direção e segurança em movimento, não estou falando que é para culpar pai ou mãe. Muito pelo contrário. A visão sistêmica não é sobre procurar culpados. É sobre olhar para o que ainda precisa ser colocado no coração. E talvez a pergunta não seja: por que meus pais foram assim? Talvez a pergunta seja: o que a minha alma ainda precisa integrar em relação à minha origem? O que eu ainda preciso colocar no meu coração? O que eu ainda estou tentando cobrar, mudar ou exigir dos meus pais? O que eu ainda não consegui receber deles? Porque muitas vezes o nosso ego é fanfarrão, né? Ele é exigente. Porque o ego fala assim: ah, eu não sou suficiente. Eu deveria ter feito diferente. Ou, ah, eles deveriam ter me amado mais, eles deveriam ter feito diferente comigo. Eles deveriam ter me dado a mais. Eles deveriam ter sido outras pessoas comigo. Mas a alma, ela pede outro movimento. A alma pede: receba a vida como ela veio. Para de brigar com a fonte. Pare de exigir que o passado seja diferente. Olha para o que foi possível. Toma a força dessa história ancestral. Tome a força, isso é muito profundo. Nós precisamos adultecer, ter postura, parar de culpar os outros e tomar essa postura de enfrentamento da vida, de tomar suas próprias decisões. Porque talvez a criança dentro de nós não consegue mesmo agradecer, porque ela está ferida, ela está ressentida, ela deve estar esperando alguma coisa, ela deve estar ali com dor. Mas o adulto espiritual em nós, o adulto sistêmico, começa a fazer outro movimento. Ele diz assim: eu reconheço a dor, eu acolho a minha criança, mas eu não vou conduzir minha vida a partir dessa ferida. Eu escolho tomar a vida e fazer algo bom com ela. Esse é o movimento de prosperidade. Porque a prosperidade não chega para uma criança birrenta, que só reclama, que só exige, que só quer receber, que só se vitimiza e que espera que o mundo funcione do jeito dela. A prosperidade chega quando a gente amadurece,
Quando a gente para de olhar só para o que faltou e começa a reconhecer o essencial que chegou, a gente tem que falar a seguinte frase: eu tenho o suficiente para hoje. O essencial já foi a vida que eles nos deram. Talvez seus pais não tenham te dado tudo aquilo que você queria. Talvez eles não tenham sido como você precisava. Talvez eles tenham te dado dores, desafios e testes muito difíceis para a vida. Mas até esses testes estão a serviço do nosso crescimento, da nossa alma. E às vezes foi justamente a dor que te fez buscar consciência, que te fez de buscar força, que foi a dificuldade que te fez desenvolver espiritualmente, encontrar a pessoa com quem você encontrou hoje. Foi o vazio que te colocou no caminho da cura. Então, quando a gente olha de uma forma mais ampla e percebe que os nossos pais também estiveram a serviço do nosso despertar e pensar que eles também tiveram paz e dores, fica um caminho mais leve. Não porque a dor foi boa, mas porque a alma ela ainda pode transformar a dor em força, e é isso que muda tudo. Dentro dessa visão, o dinheiro também tem alma. E eu, quando digo isso, eu estou falando de uma forma simbólica e espiritual. O dinheiro, ele percebe a nossa postura interna. Ele percebe se está sendo colocado a serviço da vida ou se está apenas a serviço do nosso ego. Então, só observa. Qual é a sua postura quando você olha para o dinheiro? Você olha com medo? Você olha com raiva, com culpa, com desprezo, com julgamento, com ansiedade, com nervosismo? Ou você olha com respeito? O que você faz com o dinheiro quando ele chega? Você coloca o dinheiro a serviço da sua vida? Com a sua expansão, da sua família, da sua alma, do seu propósito? Como que você lida com isso? Ou você usa o dinheiro apenas para compensar feridas, provar seu valor, preencher vazios ou alimentar o seu ego? Porque o dinheiro é energia de movimento. Ele quer circular, ele quer expandir, ele quer ir para outros lugares e quer contribuir para a vida. Ele quer servir a vida. Mas para isso a gente precisa olhar para as crenças que a gente carrega. Muitas pessoas têm crenças profundas, como por exemplo, pensamentos: o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é arrogante, dinheiro afasta as pessoas, dinheiro corrompe, na nossa família ninguém prospera. Ou que ganhar dinheiro é muito difícil, precisa trabalhar muito, fazer serviço braçal. Para ter dinheiro precisa sofrer. E muitas outras coisas, e muitas dessas crenças não começaram em nós. Elas vieram dos nossos pais, elas vieram dos nossos antepassados, dos nossos avós e das dores financeiras do nosso sistema familiar. Só que isso tudo é mentira. É tudo mentira, é tudo historinha que a gente conta pra gente. Por isso, muitas vezes a pessoa não tem apenas dificuldade com dinheiro, ela tem uma lealdade invisível com a escassez. Ela acredita que a família sofreu muito e se os pais passaram necessidade, se houve uma limitação financeira, a alma da criança ela pode criar uma conclusão inconsciente do tipo: se eles não tiveram, eu também não vou ter, eu não posso ter. Ou, se eu prosperar, eu vou deixá-los, não vou deixar de amá-los, vou deixá-los para trás. Ou, se eu tiver uma vida mais leve, eu estarei traindo alguém da minha família. Se eles sofreram, eu também preciso sofrer para pertencer. Mas esse amor cego, esse amor que limita, é uma tentativa inconsciente de pertencer ao sistema, repetindo a dor dele. Mas repetir a dor dos nossos antepassados não honra os nossos antepassados. Honrar é outro movimento. Honrar é olhar para eles e dizer: eu vejo o que vocês viveram, eu reconheço os sacrifícios, eu respeito as dores, eu agradeço a vida que chegou até mim, mas eu não preciso repetir. Eu não preciso repetir o sofrimento para provar amor. Eu sigo um pouco mais além, por nós. Pensa assim: quando eu prospero, algo no meu sistema também prospera através de mim. Porque quando você se pune, de alguma forma você também pune a vida deles, através dos seus pais.
Quando você não se permite crescer, você interrompe o fluxo. Quando você prospera com honra, com humildade, com gratidão, você honra a vida. E aqui entra outro ponto importante. Com qual sentimento você paga suas contas? Porque pagar conta faz parte do mundo adulto. Receber e pagar conta faz parte do fluxo da vida. Porque a criança só quer receber. O adulto entende que também precisa movimentar, pagar, trocar, servir, contribuir, doar. Uma pessoa próspera paga contas com gratidão, não com revolta, não com vitimismo, não com a sensação de que está sendo roubada pela vida, mas com consciência. Porque se toda vez que o dinheiro sai, você entra em desespero, raiva ou reclamação, você comunica o que ao seu sistema interno? Que dinheiro é perda. E se dinheiro é perda, você começa a ter medo dele, você começa a rejeitá-lo. Mas a prosperidade é fluxo. Dinheiro precisa entrar e também precisa sair. Receber, pagar, investir, servir, crescer, tudo isso faz parte. E é claro, não precisa apenas ter uma postura bonita e ficar esperando o dinheiro cair do céu. Você precisa trabalhar, você precisa se desenvolver, precisa colocar os seus dons e talentos a serviço da vida. Cada um de nós aqui na Terra tem um dom diferente do outro. Porque dinheiro vem em quantidade quando existe valor, quando existe entrega, serviço, movimento, maturidade. Quem só quer receber, mas não quer fazer sua parte, ainda está numa postura infantil. Está numa postura infantil. Não quer pagar o preço, não quer se desenvolver. É a peleja da vida, não quer fazer o corre da vida, não quer servir. Agora, talvez você diga assim: mas eu não gosto do meu trabalho. Eu não gosto do que eu faço. Não quero mais a minha profissão. Tudo bem. Então comece agradecendo o que esse trabalho te dá agora. Enquanto você constrói um novo caminho. Agradece o que ele te sustenta, o que ele te paga, o que ele te permite, o que você aprende. E ao mesmo tempo se mova. Busque formas de sair, estude, se capacite, vai atrás, cresça, se prepare, desenvolva seus dons, abra novas portas, conheça outras pessoas, esteja em novos meios. Não fique só na reclamação. Reclamar, você está pedindo duas vezes para acontecer de novo. Dinheiro não combina com vitimismo, dinheiro não combina com ingratidão, não combina com birra, não combina com a postura de que a vida me deve. Dinheiro se aproxima de quem assume uma postura de posição adulta. A gente também precisa falar de um outro lado, que existem filhos que receberam tudo dos pais. Pais que deram demais, protegeram demais, resolviam tudo, impediam o filho de enfrentar a vida. E às vezes, sem perceber, os pais também bloqueiam a força e prosperidade dos filhos, porque o filho cresce, mas continua funcionando como criança. Vai para o mundo esperando que tudo venha fácil, esperando que as pessoas estendam um tapete vermelho para poder passar, esperando ser servido, esperando receber, sem fazer o próprio movimento do corre da vida. E isso também enfraquece. Porque a prosperidade, ela precisa de autonomia, ela precisa de desenvolvimento, ela precisa de uma força adulta, precisa de capacidade para conquistar com as próprias pernas. Ou seja pela falta, seja pelo excesso, muitas vezes nós precisamos reorganizar o nosso lugar dentro de nós. Não ficar preso na dor da criança que não recebeu, nem preso na criança que recebeu tudo e não aprendeu a fazer. O caminho é adulto. Quanto mais a gente cuida do nosso interno, dos nossos sentimentos, das nossas feridas, mais a gente se aproxima da abundância. Porque amor também é abundância. Gratidão é abundância, responsabilidade é abundância, serviço é abundância, presença é abundância. Prosperidade não é apenas ter só dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não se sente próspero. Tem dinheiro, mas vive culpada. Tem dinheiro, mas vive cansada. Tem dinheiro, mas vive com medo, com uma saúde debilitada. Prosperidade, ela tem a ver com o estado interno. A pessoa tem dinheiro e não consegue desfrutar. Por quê? Porque ainda está preso no sofrimento do sistema. Não fez a liberação. O que a gente pode fazer é olhar com amor,
se curvar diante do que foi e tomar aquilo com força. Dizer internamente e sentir com o coração: eu respeito o destino de vocês. Eu não sou maior do que vocês. Eu não vou tentar salvar vocês. Eu tomo a vida que chegou até mim. Eu faço algo de bom com o que vocês me deram. Esse é o movimento de cura. Porque quando o filho julga os pais, muitas vezes ele se prende exatamente naquilo que ele julga. Julga a escassez, repete a escassez. Julga a fraqueza e carrega a fraqueza. Julga a dureza e vive duro. Julga a falta e permanece nela. É como aquela frase bem popular, né? Julgou, caiu na testa. No campo sistêmico, aquilo que você julga, ou que você rejeita, ou que você exclui, ganha força dentro de você. Por isso a prosperidade pede humildade. Humildade para olhar nossos pais como humanos, não como deuses, nem como vilões. Olhar para eles como pessoas que têm seus limites, que têm suas dores, que têm suas histórias. E quando eu concordo com a imperfeição dos meus pais, eu fico livre para escolher diferente. Com uma postura de adulto é quando você entende que prosperar não é trair sua família, prosperar pode ser uma forma de honrar. E quando você entende que ir além não significa deixar ninguém para trás, significa levar a força dos que vieram antes para um novo lugar. Então, se você sente que existe algo invisível travando a sua prosperidade, comece olhando para sua origem. Olha para tua mãe, olha para o teu pai, olha para as histórias de dinheiro da sua família, olhe para as frases que você ouviu quando era pequeno, olhe para as dores com coragem, as dores que você carrega. Olhe para as culpas que impedem você de crescer. E comece a fazer um novo movimento interno, um movimento de maturidade, de gratidão, de ir para a vida com coragem, mesmo com medo. E tem uma das frases mais lindas da prosperidade sistêmica que é: a minha prosperidade é um brinde aos meus pais e aos meus antepassados e à vida que chegou até mim. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse canal. É muito importante que esse conteúdo chegue para outras pessoas para que a gente possa ajudar mais e mais o mundo a crescer, a evoluir. Gratidão.